Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar das aulas. E quando a Iane me chamou para dar essas aulas, já tinha acabado de ser dada uma aula sobre cetoacidose diabética. Aí eu pensei, pô, diabetes, baixa estatura, puberdade precoce, essas coisas vocês vão aprender no ambulatório quando passarem lá. E se a gente falasse sobre um tema que é bem negligenciado na faculdade, às vezes nossa família também não conversa com a gente sobre isso. Se eu falar sobre investimentos, que é um tema que eu venho estudando muito há muito tempo, né, e consegui acumular algum conhecimento. Aí a Yane concordou e aqui estamos nós, né, falando de um tema bem fora do padrão, né, fora da caixa da medicina, que é Fundamentos dos Investimentos, Mentalidade do Investidor e Gestão Patrimonial para Jovens Médicos. Eu queria fazer um disclaimer, um aviso inicial, que essa aula não é para a gente recomendar investimentos. A gente vai falar sobre o básico, vai ver os conceitos básicos, vai entender o que é essa mentalidade e por que é importante a gente começar a investir, certo? Então, dito isso, nós vamos aqui para o nosso roteiro. Nós vamos primeiro entender como é que fazemos para preparar o nosso cérebro para iniciar os investimentos, organizar nossa vida financeira, alguns conceitos básicos como renda fixa, renda variável, outros investimentos e fundamentos de investimento no exterior. Para começar, eu coloquei aqui uma frase de um rapaz que vocês usam o produto dele todo dia, né, que é o Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, que é o que controla a empresa que controla o WhatsApp, que controla o Instagram, que ele fala que o maior risco na vida é não correr nenhum risco. De fato, os maiores retornos da nossa vida, seja no lado financeiro, seja no lado pessoal, no lado profissional, esses maiores retornos, eles vão vir após a gente se arriscar. Então, os melhores resultados, eles vêm com risco. Vocês, enquanto médicos, vocês podem até não perceber isso, mas nós que somos médicos, somos pessoas que naturalmente já temos uma certa tolerância ao risco, um certo apetite ao risco. Por exemplo, quando vocês decidiram lá na adolescência a se tornar médicos, vocês estavam correndo um risco de passar a adolescência estudando, deixar de ir para festa, deixar de namorar, correr o risco de fazer um Enem para um curso difícil e não conseguir passar e ter que passar mais um ano em cursinho. Então, isso é correr risco. E esse risco que vocês correram trouxe para vocês um ótimo resultado, que é o fato de vocês se tornarem médicos. Então, para a gente começar aqui, nessa sessão de preparando o seu cérebro, a gente vai começar com uma frase bem polêmica, né? E que é uma coisa que todos nós precisamos entender. Por que a gente não pode confiar no INSS? No sentido de confiar nele para poder se aposentar lá na frente. Porque o INSS ele é uma pirâmide financeira. Só que no Brasil, a Previdência Social ela é uma pirâmide financeira legalizada, apoiada pelo Estado, de uso forçado, porque se você não contribuir, você vai estar fazendo um crime, né, um crime de sonegação previdenciária. Então, a gente precisa participar, a gente precisa contribuir todo mês, quando a gente recebe nosso salário. Esse dinheiro do INSS ele já é previamente descontado para a contribuição previdenciária, né? Então, por que a gente não vai confiar nisso? Eu vou apresentar para vocês a pirâmide etária do Brasil no ano de 1980. Percebam aqui que a base dessa pirâmide ela é bem alargada, né? A base da pirâmide ela representa as crianças, os adolescentes, né? Então, isso mostra que naquela época a taxa de natalidade era bastante elevada, né? Nasciam muitas crianças. Essa parte aqui do meio da pirâmide, do corpo da pirâmide, são as pessoas em idade ativa, aquelas pessoas que estão de fato trabalhando e contribuindo com o INSS. E o ápice da pirâmide, o topo, são as pessoas de idade mais avançada, os idosos, que são as pessoas que estão aposentadas.
Na década de 1980, o trabalhador ele trabalhava para si próprio. O que é isso? Quando o INSS era descontado do contra-cheque dele, esse INSS ficava como se fosse numa conta no nome dele, para lá na frente, na terceira idade, ele usufruir desse dinheiro como aposentadoria. Então, nesse momento, todo mundo trabalhava para pagar a sua própria aposentadoria, que é ok, que é o ideal. Né? Só que aí o governo criou a tal da DRU, né, que é a desvinculação das receitas da União, que é só um nome complicado para dizer que, a partir daquele momento, o governo poderia gastar 20% de todos os impostos que foram coletados de alguma forma indiscriminada. Tipo assim, não precisa nem explicar com que está gastando. E é óbvio que quando o governo viu aquela conta imensa, com muito dinheiro, que todos os trabalhadores estavam depositando ali, ele passou a realmente usar esse dinheiro do INSS. Então, do dinheiro, desses impostos que são usados da DRU, o governo tira, em média, 90% só do INSS. Então, é óbvio que se as pessoas estavam colocando dinheiro nessa conta e o governo estava tirando, é óbvio que a Previdência passou a ter déficit. Então, a partir da década de 80, a conta da Previdência Social do Brasil ela passou a ser deficitária. Ela está no negativo. Né? Então, eu apresento para vocês agora a pirâmide etária do Brasil atual, aqui de 2023. Notem que a base agora é uma base bem mais estreita. Né? Isso mostra que houve uma redução da taxa de natalidade e realmente, né, a maior parte dos casais que a gente conhece atualmente tem um ou dois filhos, ou até nenhum. Essa parte aqui mais gordinha da pirâmide são as pessoas que estão em idade ativa, que somos nós, no caso, que éramos as crianças e os adolescentes lá da década de 80 e 90. E o ápice da pirâmide, que são os idosos, as pessoas aposentadas, hoje em dia ela é bem mais alargada do que naquela década de 80. Por quê? No Brasil, as condições de saúde melhoraram, as condições econômicas melhoraram, as condições de vida como um todo melhoraram. Então isso trouxe um aumento na expectativa de vida. Isso é ótimo. A questão é que, como aconteceu essa desvinculação da Receita da União, essa galera aqui que somos nós, as pessoas em idade ativa, paga a aposentadoria dessa galera aqui, que são os idosos. Então, toda vez que o nosso contra-cheque é descontado no INSS, a gente não está contribuindo para a nossa própria aposentadoria. A gente está pagando a aposentadoria de quem hoje está aposentado. Então, se você conhece, tem um pai, tem um tio que está aposentado, ele só está aposentado porque você hoje está trabalhando e porque hoje você está contribuindo com o INSS. Olha só, esse pessoal aqui são os nossos pacientes, são as crianças de hoje. Agora eu quero mostrar para vocês a pirâmide etária do Brasil que está prevista para acontecer no ano 2060. Percebam que a base ela está bem mais estreita do que hoje em 2023. O corpo da pirâmide ele vai ser justamente as pessoas que estão na base de hoje, né? E o que mais chama atenção é que o topo da pirâmide, que somos nós, que seremos nós em 2060, os idosos que vão estar aposentados, está bem mais alargada do que hoje em 2023 e muito mais alargada do que em 1980. Então, veja só, se a Previdência, quem hoje trabalha para pagar quem está aposentado agora, nesse momento, quando a gente estiver trabalhando, são as crianças de hoje que vão estar pagando a nossa aposentadoria. Então, olha só, eu vou até aumentar aqui para a gente ver melhor. Como é que os nossos filhos e os nossos pacientes, que são as crianças de hoje, eles vão pagar a nossa aposentadoria? Essa conta é muito difícil de fechar. Por quê? Com o que se contribui hoje, a Previdência já está em déficit. Então, se no futuro vai aumentar muito a quantidade de idosos,
é muito difícil essa conta fechar com as pessoas que são crianças hoje. A única solução aqui é fazer reforma da Previdência. A questão é que reforma da Previdência é uma medida muito impopular. E quase nenhum presidente quer fazer. Porque isso tira voto, né? É uma coisa que ninguém gosta. Vai mexer com o aposentado, vai mexer com contribuição do trabalhador. Então é muito difícil. E o que significa reforma da Previdência? É simplesmente aumentar a idade para poder se aposentar, aumentar o tempo de contribuição, aumentar a quantidade que a gente contribui, que é descontado no nosso contra-cheque, e aumentar a quantidade que o próprio aposentado paga de INSS. Porque, se eu não me engano, desde a década de 90, o aposentado ele também recolhe INSS para poder ajudar as pessoas que estão aposentadas a receber a sua renda. Né? Então, essa conta é muito difícil de fechar. A última reforma da Previdência foi feita em 2019. Muitos especialistas até dizem que foi uma reforma boa, que conseguiu diminuir o déficit. Eu não tenho certeza o quanto que o Brasil economizou com essa reforma, mas se eu não me engano foi 300 bilhões. Então, teria, assim, o Brasil ganhou um respiro na Previdência, né, depois dessa reforma, porém, no outro ano veio o Covid. E esse dinheiro que o Brasil tinha economizado precisou ser gasto inteiro, com auxílio, né, com vacina, com recursos hospitalares. Então, assim, graças a Deus que tinha esse dinheiro. Porém, toda a economia que tinha sido feita com aquela reforma, ela acabou. Né? Então, nós daqui, assim, como funciona hoje, não vai fechar essa conta. Então, com certeza, serão necessárias algumas reformas de previdência até que nós, que estamos hoje em idade ativa, possamos nos aposentar. Isso vai ter tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Então, muito provavelmente, nossa contribuição vai ter que aumentar, a idade para poder se aposentar vai ficar mais alta do que é hoje, o tempo que você precisa contribuir vai ser maior. Então, alguma coisa vai ter que fazer para poder essa conta fechar e ainda é bem difícil acontecer. Vamos ver por quê. Né? A taxa de natalidade vem caindo, né? Lá na década de 80, nascia... Não, na década de 60, nasciam 6,3 crianças por casal. E essa taxa, ela tende a se tornar 1,5 no futuro. Então, e realmente é o que a gente tem visto hoje, né? Em 1960, havia 9,2 pessoas em idade ativa para cada idoso. E em 2060, estima-se que haverá 1,6 pessoas em idade ativa para cada idoso. Então, é menos de 2 pessoas para pagar a aposentadoria de uma. Então, é muito difícil dessa conta fechar. É por isso que a gente não pode ficar se confiando em INSS. A gente tem que, inclusive, esquecer que ele existe. Se ele vier, se der certo, ótimo, vai ser tipo uma renda extra. Mas o ideal é que a gente faça a nossa própria aposentadoria. Né? Aqui é um slide só para mostrar essa... Deixa eu me tirar daqui. Eita! Pronto. Esse aqui é um slide só para mostrar que existe um déficit importante na Previdência. Aqui eu tô bem no meio, mas esse dado aqui era de 260 bilhões em 2018. Isso negativo, né? Como se pense no INSS como uma poupança global de todos os trabalhadores. Então, essa conta de todos os trabalhadores, ela está no negativo. Né? Então, alguém precisa repor esse dinheiro aí. E, muito provavelmente, assim, com certeza, não vai ser o governo que vai preencher esse vazio nessa conta. Vamos ser nós. Né? Então, a gente vai ter que, de alguma forma, o governo vai arrecadar mais nas nossas costas para poder fechar esse buraco. Esse slide aqui, ele vai mostrar os dados mais atuais, né, de como está esse déficit. Até o último dado de 2022, o Brasil, a Previdência estava devendo 267 bilhões de reais. O acumulado desse déficit nos últimos 7 anos foi de 1,7 trilhões. Então, é muita coisa, é um buraco muito grande para nós trabalhadores fecharmos.
Então é muito difícil essa conta bater, né? E como essa conta não bate, o INSS, que eu nem sei direito o que é que significa, eu acho que é Instituto Nacional de Seguridade Social, ele deveria, na verdade, significar isso nunca será suficiente. E se isso nunca será suficiente, a gente precisa organizar a nossa vida financeira, né? Então vamos falar sobre a importância do planejamento financeiro, a mentalidade do investidor, que danada é isso, livrar-se das dívidas, né? Alguns tópicos, uma pincelada a respeito disso, o conceito de diversificação, de reserva de emergência e umas recomendações de leitura para vocês, né? Então, a importância de a gente fazer esse planejamento financeiro, né? Somente com o planejamento financeiro é que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos de curto e de longo prazo. E sim, a gente precisa entender quais são os objetivos que a gente tem para poder escolher melhor como investir, em que caixinha dos investimentos a gente vai colocar para cada objetivo. E assim, vai ser pelo menos menos sofrido, né? Não quer dizer que você só vai conseguir se aposentar, conseguir sair do emprego, deixar de dar plantão no final de semana. Não quer dizer que você vai conseguir chegar nesse objetivo se você investir. Só que investindo vai ser mais fácil, vai ser menos sofrido. Porque realmente a gente não pode ficar se confiando em INSS. Para a gente organizar a nossa vida financeira, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um diagnóstico financeiro, né? E esse diagnóstico financeiro significa avaliar os nossos ganhos, as nossas despesas, as dívidas e os nossos investimentos. Quem aqui, assim, quase todo mundo não sabe ao certo o quanto ganha. Por quê? Nós médicos temos uma característica que é a questão do plantão. Então, tem meses que você dá mais plantão noturno do que outros. Então, vai ter o acionar noturno e meses não tem. Tem meses que você vai dar mais plantão no final de semana do que no outro. Então, assim, é bem comum que os nossos ganhos mensais eles sejam variáveis. Então, é difícil você saber ao certo exatamente na vírgula o quanto você ganha. E se a gente não sabe quanto a gente ganha, muito provavelmente a gente também não sabe o quanto a gente gasta, né? E às vezes, só o fato da gente pegar uma planilha, pegar os últimos 3 meses, ver o quanto a gente ganhou nesses 3 meses e o quanto a gente gastou nesses 3 meses, já abre uma informação bem na nossa cara de que ou a gente precisa ganhar mais ou a gente precisa gastar menos. E esse insight, essa informação, só vai vir se a gente souber exatamente quais são as nossas despesas e quais são os nossos ganhos. Então, nesse diagnóstico financeiro, a gente também vai avaliar nossas dívidas, a que é atrelada essa dívida, qual é a taxa de juros que a gente está pagando, quantas parcelas são, né, se tem como reduzir essa dívida, se tem como renegociar. E vai olhar os investimentos, né, se é que temos, né? No planejamento financeiro, a gente vai estabelecer objetivos de curto prazo, como uma viagem, trocar de carro, mudar de apartamento, ir para um congresso, fazer um curso e fazer o opcional em São Paulo, trocar de celular. Então, coisas que a gente vai fazer nesses próximos 2, 3 anos. E objetivos de longo prazo, como realmente se aposentar, ou sair do emprego, ou parar de dar plantão no final de semana, né? Objetivos que a gente não vai cumprir nos próximos 10 anos, talvez nos próximos 15 anos. Então, quando a gente fala de longo prazo no mundo dos investimentos, a gente está falando de 15, 20 anos, são, um prazo realmente longo, né? Um exemplo aqui de como fazer essa organização isso aqui não é são dois exemplos, né? Não quer dizer que tem que ser assim. Cada um pode criar a sua própria forma de organizar a vida financeira. Eu peguei dois exemplos que são bem interessantes, né? Um é esse sistema 50, 35, 15, onde a gente pegaria os nossos ganhos mensais e dividiria isso em 3 caixinhas, onde 50% dessa renda você vai usar para despesas fixas, que é aluguel, conta de energia, conta de internet,
aí 35% para garantir o estilo de vida, pagar a academia, pagar o suplemento, ir para um barzinho, para balada, né? E 15% ficar para as prioridades financeiras, que seriam investimentos ou quitar dívidas. E esse outro exemplo aqui, né, o método dos potes, é bem parecido, só que ele fez vários potinhos diferentes. Pega 55% da renda para pagar as despesas diárias, né, aluguel, conta de luz, internet. E aí o segundo pote para gastar com lazer, né, cinema, restaurante. Um terceiro pote de 10% para guardar para o futuro, né, uma poupança, investimento. Um quarto pote de 10% para guardar só para educação, né, para pagar congresso, para pagar curso, para comprar livro. O quinto pote de 10% para dar uma melhora no conforto, né? Pegar um plano de internet mais caro, trocar de academia, um luxinho. Né? E o sexto pote de 5% para presentes e para caridade. Isso aqui não é que a gente tem que seguir à risca isso aqui, mas cada um pode criar os seus potes. Né? Mas fazer isso aqui vai ajudar a gente a gastar com mais sabedoria. Vai ajudar a gente a gastar menos no final das contas. Né? E o que danado é essa mentalidade de investidor? Né? Eu coloquei aqui uma frase bem célebre, que eu acho que muita gente aqui deve ter crescido assistindo, né? Todo mundo odeia o Chris, que é do pai do Chris, que é o Júlio. Né? Ele sempre fala, se eu não comprar, o desconto é maior. Isso aqui é quase um resumo da mentalidade do investidor. Quando a gente começa a ter essa atenção a respeito dos investimentos, da necessidade de acumular patrimônio para o futuro, a gente começa a repensar nossos gastos. Começa a pensar, realmente, será que eu preciso ir para aquela festa? Se eu pegar o ingresso dessa festa, eu posso comprar tantas ações de Itaú. Né? Aí você começa a repensar esses gastos. Né? E uma frase que é bem importante também, que a internet atribui essa frase a Will Smith, mas na verdade é uma frase bem difundida, ela tem no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que ele fala que pessoas de mentalidade pobre, elas gastam o dinheiro que elas não têm para comprar coisas que elas não precisam só para impressionar pessoas que nem sequer se importam. Né? Então, isso é uma frase que, se a gente repensar, ela toca, né, na mente, essa frase. Então, meio que é um compilado da mentalidade do investidor. Né? O investidor ele vai tentar gastar menos, né? E quando for gastar, gastar com inteligência, não comprar coisas que não precisam. Né? Então, gastar menos, não criar dívidas, né? Então, a antecipação de sonhos ela sai muito cara. Né? Então, quando a gente coloca na cabeça que a gente precisa daquele carro novo, que a gente precisa aquele carro que foi lançado agora, né? Mas a gente não tem o dinheiro para comprar ele, o que é que a gente vai fazer? Vai financiar. E o financiamento, ele vai fazer a gente pagar 2 ou até 3 carros, dependendo dessa taxa de juros. Apartamento, a mesma coisa. Né? Então, quando a gente antecipa sonhos, né? Quando a gente compra uma coisa com o dinheiro que a gente ainda não tem, nós vamos pagar juros ao invés de receber. E isso não é muito legal. Guardar para situações de emergência, né? Que aqui entra aquele conceito da reserva de emergência. Né? Reserva de emergência seria um valor que você tem ele guardado, que você não mexe nele para nada, que ele vai servir para pagar 3, 6 ou 12 meses dos seus gastos fixos mensais, caso aconteça uma bronca muito grande. Por que 3, 6 ou 12? Vai depender do estilo de trabalho de cada um. Se você concursado, né, tem um emprego fixo, um emprego estável, você pode ter 3 meses apenas. Né? Se você é um profissional liberal, que só faz consultório, não dá plantão em canto nenhum, não tem nenhum concurso, quer viver somente do seu consultório,
vale a pena talvez ter 12 meses de contas pagas. Esse conceito de reserva de emergência, ele é muitas vezes negligenciado por nós e de vez em quando o pessoal é pego no contrapé com alguma emergência financeira. Um exemplo bem atual. Lá em 2020, quando estourou mesmo a pandemia, fechou os hospitais, né? Os hospitais fecharam, fechou o centro cirúrgico, cirurgias eletivas foram canceladas e a gente começou a ver cirurgião plástico dando plantão na UPA. Começou a ver cirurgião plástico dando plantão no Rui Pereira. Por quê? Porque não tinha reserva de emergência, o fluxo de renda reduziu porque eles não estavam fazendo cirurgias, né? E eles não queriam diminuir o estilo de vida. Então começaram a ter que pegar esses empregos alternativos, né, totalmente fora da área deles, para poder manter o estilo de vida. Isso se chama uma coisa: não tinha reserva de emergência. Né? Então, na organização da nossa vida financeira, nós também temos que estabelecer, né, quais são os nossos objetivos de curto, de médio e longo prazo, e ter em mente que investimento não é um fim, e sim um meio para a gente atingir novos objetivos. É aquela coisa. Não quer dizer que a gente só vai conseguir comprar um apartamento se a gente estiver investindo. Não quer dizer isso, mas vai ser mais fácil, vai ser menos sofrido, você vai pagar mais barato, né, quando você está investindo, ao invés de financiar, você vai pagar mais barato. Né? Continuando aqui na mentalidade do investidor, separar no mínimo 10% do que você ganha como investimento. Isso parece ser até óbvio, porque se você olhar o conta-cheque, o INSS ele desconta mais do que esses 10%. Né? Então é uma coisa que a gente já faz involuntariamente, porque o governo já separa isso para ele. Né? Então a gente também tem que fazer isso. Esse é um conceito bem antigo, né? Se você olhar o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala: para cada 10 moedas que você ganhar, guarde uma para o seu futuro. E parece óbvio, mas não é, porque não é todo mundo que faz, né? Então, realmente, não, se a gente tem que lembrar que esse conceito existe, é porque ele não é óbvio. A gente não vai investir o dinheiro que sobra no final do mês, e sim se pagar primeiro. E o que é isso? Assim que a gente receber o dinheiro, normalmente o médico tem várias fontes, né? Recebe do Estado, recebe da prefeitura, recebe da cooperativa, né? Então, quando a gente não recebe tudo de uma vez só, né? Como um trabalhador comum. Então, toda vez que a gente receber o dinheiro, você já separa esse 10, 15, 20, 30% que você estabeleceu que vai investir e já investe, já manda para a corretora e não deixar para investir só o que sobrou no final do mês, porque às vezes não vai sobrar. Então a gente precisa se pagar primeiro. Pensar sempre no longo prazo, né? Não existe resultado no curto prazo. Então, não existe aquela história de eu vou colocar aqui R$ 1.000 hoje e daqui a 3 meses eu vou tirar, vai dar 5.000. Não existe. Inclusive, se alguém lhe prometer isso, saia correndo e olhe se sua carteira está lá, porque a pessoa pode ter roubado. Né? Porque não existe resultado de alta rentabilidade em curto prazo, e sim longo prazo. O que é longo prazo? 15, 20 anos. O imediatismo é o maior inimigo do ser humano e, consequentemente, do investidor. O que é isso? O nosso cérebro ele não está preparado para pensar no longo prazo. Ele está evolutivamente, o nosso cérebro ele evoluiu para buscar sempre o imediatismo. Desde da época pré-histórica, né, o homem ele pensa: eu preciso arrumar comida agora, eu preciso arrumar abrigo agora, eu preciso arrumar um parceiro agora, porque são esses objetivos de curtíssimo prazo que garantem a nossa sobrevivência. Então, o homem ele evoluiu, né, o ser humano evoluiu para que com um cérebro desejando tudo agora nesse momento. Porém, os grandes resultados, os grandes benefícios, eles só vêm ao longo do tempo. Vou dar um exemplo. O exemplo que eu usei lá na frente. Passar em medicina. Né? Quando você decide que vai fazer medicina,
você está entrando em um projeto de longo prazo, né? Praticamente ninguém chegou a 6 meses do Enem e deu aquele estalo. Ah, vou fazer medicina e vou começar a estudar agora, né? Não existe isso, né? Você, quando você decide, você vai passar anos se preparando, né? Anos estudando para tentar atingir aquele objetivo, né? E o retorno ele é proporcional ao risco que você tomou, né? Então, é, os resultados de longo prazo, eles sempre são melhores, né? Então, a gente precisa realmente... Isso é o mais difícil da mentalidade do investidor, é pensar no longo prazo. O ser humano, ele, principalmente quem é mais jovem, né, quem é adolescente, quem tem 20 e poucos anos, é muito difícil a gente projetar, pensar 5 anos na frente, né? Imagine 10, imagine 15. Né? Então, o nosso cérebro não é feito para isso, mas a gente precisa é, ter conhecimento, ler, aprender sobre investimentos e se convencer de que, no longo prazo, existe um excelente resultado. Outro exemplo, academia. Se a pessoa pensa, eu vou começar a academia hoje e quando for o Carnatal eu vou estar com o corpo do Paulo Musi. Não vai, não vai, porque o desenvolvimento na musculação ele só vem com longo prazo, né? Ele só vem com anos de treino. Né? Então, a pessoa, se ela fizer isso com essa cabeça, ela vai se frustrar, porque ela não vai conseguir atingir o objetivo dela, né? E provavelmente vai desistir. Mas quando você tem aquele pensamento, eu vou começar a treinar agora e vou passar anos treinando. Com certeza, alguém que treina há 8 anos tem um corpo bem diferente do que quando começou, né? E se ele for se comparar, né, ao longo do tempo, ele vai vendo que essa mudança você não percebe, né? Você não vê essa mudança acontecendo. Mas quando chega 8 anos de treino, você vê que está realmente bem diferente quando você olha as fotos, né? Então, objetivos de longo prazo, eles são mais compensadores, digamos assim. Né? Seguindo aqui, né, nessa questão da organizar a vida financeira, a gente precisa acreditar nos juros compostos. Acreditar nos juros compostos, a gente primeiro só pode acreditar se a gente conhecer os juros compostos. E o sistema educacional brasileiro não quer que a gente entenda sobre os juros compostos. Eu lembro perfeitamente quando eu fazia a sexta série, a gente estava estudando o capítulo de juros, estudou juros simples. Quando chegou na página de juros compostos, o professor, pode pular, que isso aqui não vai cair. Né? Isso aqui não vai cair nem na nossa prova, nem no vestibular. Porque o sistema educacional brasileiro não quer que você saiba que juros compostos podem fazer você acumular. Eles querem que você não conheça, justamente para você poder pagar os juros, né, para o sistema. Tem uma frase que é atribuída a Einstein, que ele falava que o juro composto é a oitava maravilha do mundo. Quem entende ganha e quem não entende paga. Isso é uma grande verdade. Quem não entende a força dos juros compostos pode deixar, por exemplo, fazer aquele péssimo erro de pagar o mínimo do cartão. Quando você paga o mínimo do cartão, você vai estar pagando os juros mais altos do universo. Né? Os juros do cartão de crédito brasileiro é de 30% ao mês. Né? Não existe nenhum investimento que dê 30% ao ano. Né? Imagine 30% ao mês. Então, quando você não entende que esses juros compostos eles são muito fortes, você vai acabar pagando juros e não ganhando. Né? Mais uma coisa aqui sobre o tempo. Né? Na fórmula dos juros compostos, a principal variável que aumenta o patrimônio é o tempo. Eu vou mostrar aqui para vocês a fórmula dos juros compostos. Né? Para quem não conhece aqui, eu apresento a fórmula dos juros compostos, onde M é o montante final, né, ao final dos anos de investimento, ao final de T anos. C é o capital inicial, né, a ser investido. I é a taxa de juros e T é o tempo de investimento. Note que nessa fórmula, o tempo ele é o que mais vai aumentar o resultado aqui do montante final. Não é taxa de juros, não é a quantidade de dinheiro que você está iniciando o investimento, não é o aporte que você faz todo mês,
e sim o tempo que você deixa esse dinheiro parado investindo. Compondo, que chama. É, aqui eu fiz um exemplo no calculador de juros compostos para mostrar que o que importa é o tempo e não a taxa. Eu fiz uma simulação aqui com um investimento inicial de R$ 2.000, com a taxa de juros de 10%, que não é uma taxa absurda, né? Hoje em dia, essa taxa é até uma taxa bem plausível de se conseguir, e deixei um tempo bem prolongado de 25 anos. E com aportes mensais de mais 2.000 todo mês, né? Ao final desses 25 anos, o patrimônio acumulado total é isso aqui, 2.677.780. Então, é um patrimônio bem elevado, se você considerar o quanto você investiu no início e quem investiu todo mês. Esses 2.677.000, se você pegar eles a uma taxa mensal de 0,83%, que é uma taxa que hoje os fundos imobiliários estão pagando, esse patrimônio total aqui que você acumulou ao longo de 25 anos, ele vai lhe dar uma renda passiva de R$ 22.314. Agora eu pergunto a vocês, quem é que aposentado, assim, sem contar juiz, promotor, quem é o aposentado que vai receber R$ 22.000 do INSS? Não existe. Você pode ter doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado, que não vai chegar nisso aqui. Então, esse acúmulo de patrimônio é ele que, lá no futuro, ele vai gerar a nossa aposentadoria. É ele que vai gerar essa renda passiva que possa garantir que você possa sair do emprego ou sair de todos os empregos. Eu fiz aqui um exemplo para mostrar com pouco tempo. Né? Eu coloquei uma quantidade bem maior, né, mais do que o dobro de investimento inicial, coloquei R$ 5.000, com uma taxa absurda de 30.000% ao ano, de 30% ao ano, que essa taxa não existe. É muito, é muito pouco provável alguém conseguir passar 7 anos ganhando essa taxa de juros, né? E coloquei o tempo de 7 anos. Então, bem menos anos do que o exemplo anterior, só que uma taxa muito maior, uma quantidade de dinheiro que é o dobro e um aporte mensal também de R$ 5.000. Ao final desses 7 anos, né, essa pessoa teria acumulado 1.431.000, né, que é um bom valor, claro, né, mas percebam que é bem menor do que o valor usando valores mais plausíveis. Né? Então, isso aqui é para mostrar que na composição de patrimônio, o que mais importa é o tempo, não é a taxa. Não é você conseguir aquela taxa, uma taxinha um pouquinho melhor com o banco do que o Tesouro Selic. Não é isso que vai lhe enriquecer. É o tempo. É o tempo e o nosso trabalho. O nosso trabalho é o que vai favorecer a gente receber mais para poder aportar mais, né? E a mentalidade de gastar menos e manter sempre essa constância de investir todos os meses. Nessa questão, continuando aqui a parte de organizar a nossa vida financeira, vamos falar sobre dívidas. Né? Então, quando se fala em dívida, a gente tem que pensar primeiro em zerar tudo antes de começar a investir. Com dívidas, não adianta investir. Por quê? Porque os juros que a gente paga numa dívida, num financiamento, né, num empréstimo, eles sempre vão ser maiores do que os juros que a gente vai receber dos nossos investimentos. Uma possível exceção aqui é o FIES, que é porque a câmera está aqui em cima, mas a partir de 2018, os juros do FIES passou a ser 3,5% ao ano, que é um juro realmente considerado muito baixo. Então, para cada R$ 100 que o FIES emprestou para a gente, para quem fez faculdade particular, para pagar essa faculdade, você só precisa pagar R$ 3,50 para cada R$ 100 que ele te emprestou. Então, muita gente, muitos educadores financeiros, eles até orientam que o FIES é uma dívida que não vale a pena você quitar. É muito melhor você ficar pagando ele ao longo dos anos, né, os anos que você contratou, do que você pegar o dinheiro de uma vez e pagar todo de uma vez. Porque
vários investimentos vão lhe dar um retorno maior do que esses 3,5 ao ano. Então, há quem diga, se é que isso existe, há quem diga que o FIES é uma dívida barata, é uma dívida boa, entre aspas. Né? É, mas todas as outras, dívida de cartão de crédito, dívida de financiamento, de empréstimo ao banco, todos eles, a taxa de juros que a gente está pagando, ela é muito mais alta do que qualquer investimento que a gente possa fazer. Então, antes de investir, a gente precisa zerar as dívidas. Né? Manter uma reserva de emergência, né? Com emergência não se brinca, né? Não vá fazer como o pessoal da cirurgia plástica fez, né? E se você tiver algum dinheiro guardado, vale a pena usar para quitar essa dívida. Né? E depois você compõe essa reserva de emergência. Não existe nenhuma vantagem em ter dívida, né? Porque o governo pode mudar do nada, de uma canetada, o governo pode mudar o perfil da sua dívida, né? Pode mudar essas regras, pode mudar a taxa de juros, pode mudar a inflação, né? E muitos empréstimos eles são atrelados a esses índices, né? Ou IPCA, que é a inflação, ou a Selic, que é a taxa básica de juros. Então, um exemplo bem icônico é a Apivida e a Unimed. Né? Essas empresas, assim, principalmente a Apivida que é de capital aberto, a gente tem acesso a esses dados. Né? Então, lá em 2020, 2021, olha a moto. Ixi, mas é um comboio de moto. Vamos lá. Lá em 2020, quando a taxa de juros estava mais ou menos estava 2%, o Apvida tomou uma dívida atrelada à Selic, né, de 2 bilhões e 200 milhões. 2 bilhões e 200. Então, assim, naquela época, parecia ser inteligente você tomar esse tipo de dívida, porque uma grande empresa, com as operações dela, ela consegue rentabilizar muito mais do que esses 2% que ela teria que pagar da dívida. A questão é que, ao longo dos anos, a Selic foi aumentando, 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 e hoje ela está em 13,75%. O que fez com que essa dívida do Apvida passasse a ser uma dívida muito cara. Uma dívida que a própria empresa não estava conseguindo rentabilizar. As operações da empresa, a receita da empresa, ela era mais baixa do que essa taxa. E isso faz com que essa dívida ela seja muito maligna para a empresa. É esse tipo de dívida que quebra a empresa. Então, para uma grande empresa, sempre o governo vai lá e vai salvar, vai dar um jeito da empresa não quebrar. Mas a gente, pessoa física, se tomar uma dívida dessa, atrelada à Selic, e a Selic for para 13%, ninguém está nem aí para a gente. E isso aqui é uma coisa que realmente pode quebrar uma pessoa. Né? Então, não tem nenhuma vantagem em tomar dívida. Só empresas, grandes empresas, elas vão crescer à base da dívida, mas isso aí é outra história. Nós, pessoa física, nós médicos, não existe nenhuma vantagem em tomar dívida. É muito melhor a gente acumular e, com esse acúmulo, pagar o que a gente quer, esse objetivo que a gente está almejando. Né? Lembrar, nada supera dívida. Então, você nunca vai ganhar do banco. Não existe nenhum investimento que vai gerar mais juros, vai gerar mais rentabilidade do que os juros que você paga ao banco. Né? Raramente algum investimento vai render mais do que os juros de uma dívida. Uma possível exceção é o FIES. Seguindo aqui as dicas para livrar das dívidas, antecipar o que der. Né? Então, todo o dinheiro que sobrar, todo o dinheiro extra que você receber, você vai usar para amortizar essa dívida. O que é amortizar? É você pagar parcelas adiantado. Né? Só que você vai fazer isso comprando tempo. Vou até deixar isso aqui maior para a gente falar melhor. Lembra que na fórmula dos juros compostos, o tempo é o que mais importa para compor o patrimônio final. Né? Então, quando a gente tem uma dívida,
a gente pode comprar tempo, que é o quê? É reduzir o tempo desse financiamento. Todo o dinheiro que você tiver de extra, né? Ah, recebi aqui, sei lá, 20 mil de um dinheiro que eu não estava esperando e surgiu aqui esse dinheiro. Sempre que puder, pague as últimas parcelas do financiamento. Você não vai pegar lá o seu carnê e pagar as primeiras parcelas, pagar do mês que vem, a do outro, a do outro, a do outro. Se você fizer isso, você vai pagar, por exemplo, sei lá, 5, 6 parcelas. O que é que você tem que fazer? Você vai pegar o carnê e vai pagar as últimas parcelas do financiamento, os últimos anos do financiamento. Porque normalmente esses financiamentos, a parcela é decrescente, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, se você pegar as últimas parcelas lá de trás do carnê, com o mesmo dinheiro que você pagaria 6 parcelas hoje, desse ano, dos próximos meses, você paga 10, 15 parcelas lá do final do financiamento. E quando você pagou 15 parcelas de uma vez, você concorda que o tempo de financiamento diminuiu, né? E se o tempo de financiamento diminuiu, automaticamente eles vão ter que recalcular a sua dívida, vão ter que recalcular os juros e provavelmente todas as outras parcelas você vai começar a pagar menos, né? Então isso é uma coisa que pode ser que faça você pegar uma briga com o gerente, mas isso aqui não é legal, não é uma brecha, né? É uma coisa que está prevista, né? Às vezes está até no contrato lá, aquela letrinha pequena que o pessoal não leu. Então, você não está fazendo nada de errado fazendo isso, né? Só o banco não quer que você saiba que você faça isso, né? E, para terminar essa parte, a gente vai fugir de rolo, né? O que são rolos? Financiamentos, pirâmides, né? Como surgiu lá no passado, não sei se alguém lembra, a Telex Free, né? E atualmente se fazem muito pirâmide envolvendo criptomoedas, né? Teve até um caso recente, né, de jogador de Palmeiras que perdeu um dinheirão aí com um negócio de pirâmide. Proposta de lucro absurdo, né? Então, aquela história, né? Se chegar um, um colega seu dizendo, ei, vamos ali, que eu descobri um investimento aqui, que a gente coloca R$ 200 agora e vai ter 5 mil no final do mês. Né? Se chegar com essa conversinha de lucros absurdos, corra e olhe seu bolso para ver se sua carteira está lá. Apostas esportivas, né? Que é o rolo que está na modinha, né? E consórcio é pior do que rasgar dinheiro, né? Porque o valor total que você vai pagar no consórcio é até mais alto do que o valor do financiamento. O conceito de diversificação, né? Aquela frase lá que todo mundo já deve ter ouvido, né? Que a gente nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se você trupicar e cair e derrubar essa cesta, vai quebrar os ovos, você vai perder tudo que você tem lá. Né? Então, diversificar significa colocar os ovos em cestas diferentes. Porque se der uma bronca com uma cesta aqui, você vai ter os ovos da outra cesta. Né? E quando você traz isso para o mundo dos investimentos, diversificar significa você fazer seus aportes mensais, né? Acumular o seu patrimônio em diferentes caixinhas. Né? Uma caixinha de renda variável, uma caixinha de renda fixa e uma caixinha de dólar, que eu estou aqui em cima dele, mas aqui tem escrito dólar. Né? Então, esse é só um exemplo. Né? Então, diversificar vai ajudar a gente a reduzir riscos e se expor a riscos de uma forma segura. O que é isso? Se você tem um tipo de investimento que ele é altamente volátil e altamente arriscado, nesse investimento você vai colocar uma parcela muito pequena do seu patrimônio. Porque se você perder, perde pouco. E se você ganhar, ganha muito. Né? Então, quando você faz essa descorrelação entre risco e retorno, você acaba protegendo o seu patrimônio. Né? Você arrisca uma quantidade pequena e tem o risco de ganhar uma quantidade muito grande. E o risco de perda, ele existe, mas se você perder, vai perder pouco. Né? Então, a diversificação, ela vai ajudar também nisso. Né? Além de proteger nosso patrimônio, ela vai ajudar a gente a se expor a um risco de uma forma mais civilizada, de uma forma mais segura. Fazendo aqui um geral aqui de como seria essa diversificação, na caixinha de renda variável,
a gente diversificaria em ações, em fundos imobiliários, em criptomoedas. Na caixinha de renda fixa, a gente pode diversificar em poupança, em tesouro direto, em CDBs de bancos. E na caixinha de moeda estrangeira, você investiria em empresas americanas, em fundos imobiliários americanos e no próprio dólar, né, para você ter ele, o dólar físico mesmo. Né. Ah, recomendações de leitura para vocês são livros que são bem básicos, eles não vão ensinar a investir. Eles vão ajudar nessa questão de você adquirir essa mentalidade, de você acreditar que os investimentos eles vão conseguir gerar um patrimônio para você no seu futuro, né, e vão dar uns cliquezinhos na nossa mente e fazer a gente repensar várias coisas. Né? Esse livro aqui, O Segredo da Mente Milionária, apesar do nome, o nome apelativo, né, faz parecer que é aquela autoajuda barata, né? Na verdade, esse livro aqui é um livro bem interessante. Ele vai falar sobre crenças limitantes. Ele vai ajudar a gente a identificar crenças que a gente aprendeu na infância, com nossos pais, na escola, né? Tipo, o capitalismo é o mal de todo mundo. O dinheiro ele só traz infelicidade, dinheiro não traz felicidade. Ah, todo rico é safado. Né? Ah, só podia ser um rico, o cara que humilhou aquela pessoa. Então, esse livro ele ajuda a gente a identificar essas crenças limitantes que, de forma inconsciente, faz a gente se afastar do dinheiro. Então, esse livro ajuda a gente a identificar isso. É um livro bem legal. Vocês podem dar uma chance a esse livro. Ele é bem fininho. Apesar desse nome meio apelativo, né, é um livro que vale a pena ser lido. Pai Rico, Pai Pobre é um clássico. Esse livro aqui, ele deveria ser indicado nas escolas, né, lá no 8º, 9º ano, porque ele ensina várias coisinhas que você pode começar a pôr em prática desde cedo, né, desde a adolescência, que ajudam a gente a criar uma mentalidade de rico. Não é um livro que vai ensinar você a ficar rico, né? Isso não existe. Né? Ele vai ajudar você a ter a mentalidade do rico. É nesse livro que ele fala que pessoas que têm mentalidade pobre, elas compram passivos, elas compram coisas que vão fazer a gente gastar mais dinheiro. E pessoas de mentalidade rica compram ativos. Vou dar um exemplo. Um jogador de futebol é um cara que tem dinheiro, né? Mas quando ele tem uma mentalidade pobre, o que é que ele vai fazer? Ele vai comprar uma Ferrari, vai comprar uma Lamborghini. Uma Ferrari e uma Lamborghini, eles não vão trazer nada de dinheiro para eles. Vão só fazer gastar mais. Vai gastar mais com seguro, vai gastar mais com manutenção, vai gastar mais. Esse tipo de carro não é feito para o Brasil, né? Vai gastar mais com IPVA. Né? Então, comprar ativos, você comprar coisas que vão lhe trazer mais dinheiro, que vão fazer o dinheiro trabalhar para você. E comprar passivos significa comprar coisas que só vão lhe trazer mais gastos. Né? O outro livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, também é um livro bem fininho, eu acho que ele não tem nem 200 páginas. São várias historinhas, né, baseadas em conhecimentos antigos, que quase todas elas vão girar em torno desse conceito de cada 10 moedas que você ganhar, guarde uma para o seu futuro. E ele mostra que desde a antiguidade, esse conhecimento sendo aplicado, ele vem gerando riqueza. Aqui mais 3 livros. Esse aqui de Gustavo Cerbasi, Como Organizar Sua Vida Financeira, é um nome autoexplicativo, né? E teve muita coisa dessa aula que eu tirei desse livro. Esse autor, inclusive, ele escreve bem, é bem acessível os livros dele. Ele é um autor brasileiro, né? Bem importante. Vale a pena ler outros livros dele. Psicologia Financeira é um livro que, apesar do nome assustar, é um livro bem fácil, bem acessível de ler. Eu li esse livro quando eu comecei a fazer essa aula e ele vai trazer para a gente várias lições em relação a essa questão da mentalidade. Vai trazer várias lições provando que guardar para o longo prazo lhe traz retorno. Né? Porque o mais difícil de você começar a investir é você
aguentar as variações de curto prazo que acontecem no seu patrimônio e ficar tranquilo para isso, tendo em mente, tendo a certeza que daqui a 15 anos isso vai tá positivo e vai ter um acúmulo grande. Então esse livro ajuda a gente a, a entender melhor, né? E ajuda a gente a se livrar de alguns medos. É bem interessante. E esse aqui, por último, é Filosofia Baster, de Acúmulo de Patrimônio. O Baster é um ex-médico brasileiro que ele passou a viver só com os investimentos. Esse cara começou na internet há 12 anos atrás, 13 anos atrás. Se você procurar, tem vídeo dele, bem antigo. E essa filosofia de acúmulo de patrimônio são é, são várias dicas que ele dá para você se tranquilizar com essa questão dos investimentos, não ficar olhando para a rentabilidade, não ficar estressado com as variações de curto prazo. Ele ajuda você a entender que o que vai enriquecer é o seu trabalho, e não os seus investimentos. Ele, nessa filosofia, ele fala a respeito de atividade física, de alimentação, de convívio com a família. Então é um livro bem interessante, vale a pena ler mesmo, porque ele é de uma pessoa como nós, né, um médico, que ele, há alguns anos atrás, ele deixou de ser médico porque ele não precisava mais. Né? Então é bem legal. O canal dele é bom, ele ensina muita coisa boa, e ele é aquele cara que ensina ele xingando, e eu gosto disso. Então vamos passar agora para os conceitos básicos, né? Vamos falar de Selic. Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é o principal instrumento de política monetária que o Banco Central vai utilizar para controlar a inflação. Digamos que a Selic é como se fosse o remédio da economia. A inflação é a doença da economia e as medidas econômicas que o governo toma são a profilaxia. Né? Então, o ideal seria que as medidas econômicas elas fizessem a economia ficar aquecida, fizessem a inflação ficar controlada, fizessem a taxa de empregos aumentar. Né? O problema é que o político ele não entende economia. Né? Então, as medidas econômicas que o governo toma, elas não são capazes de controlar a inflação. Então, por isso, o Banco Central ele precisa usar o remédio. Né? Quando a profilaxia não funciona, você tem que usar o remédio, né? Que é subir a taxa de juros. Como é que isso funciona? Quando a taxa de juros está baixa, a economia fica mais aquecida. Por quê? Porque as pessoas elas conseguem captar dinheiro mais barato nos bancos, por exemplo. Fica mais fácil para o cidadão tomar um empréstimo para comprar um apartamento. Fica mais fácil você financiar um carro. Fica mais fácil você comprar milhares de coisas parceladas no cartão e não pagar o cartão, né, porque a taxa de juros está baixa. Então, taxa de juros baixa faz com que a população comece a comprar muito. Comprar muito, né, faz com que os preços comecem a subir. Se todo mundo quer comprar um celular, se todo mundo quer comprar um iPhone, e independente do preço, as pessoas estão comprando iPhone, a tendência é que o preço desse celular ele vai aumentando. Porque quanto mais pessoas comprando, né, quanto maior a procura, né, e a oferta ela não é aumentada, os preços vão acabar subindo. Então, isso é a inflação. Esse aumento dos preços a gente vai chamar de inflação. Quando a inflação está lá em cima, isso vai fazer com que o Banco Central aumente a taxa de juros para dificultar essa captação de dinheiro pela população e diminuir os gastos da população. Então, quando as pessoas começam a gastar menos, a comprar menos, a tendência é que os preços vão caindo. A empresa está vendendo, o supermercado está vendendo tomate. O tomate está R$ 20 o quilo. Pô, ninguém vai comprar tomate, porque o tomate é muito caro. Então, se ninguém compra mais tomate, a tendência é que os preços do tomate comecem a cair. Até as pessoas poderem voltar a achar esse produto atrativo e voltar a consumi-lo. Então, quando a inflação sobe, a taxa de juros precisa subir para poder controlar essa inflação.
Taxa de juros alta, hoje no Brasil, a taxa de juros está 13,75% ao ano. É uma taxa muito alta, né? Isso é extremamente prejudicial à economia. Por quê? Quando a taxa de juros está muito alta, um empresário, por exemplo, um dono de um mercadinho em Nova Descoberta, esse cara, digamos que ele tenha 250 mil guardado na poupança e ele está pensando em abrir um mercadinho novo. Ele quer abrir um mercadinho novo na Zona Norte. Para ele abrir um mercadinho novo, ele vai ter que tirar esse dinheiro do caixa dele e vai construir o mercadinho, pagar os impostos, pagar moído burocrata na prefeitura, vai contratar gente, vai comprar estoque e vai começar as operações dele. Um mercadinho, ele tem uma margem de lucro muito baixa, tipo 3%, 2%. Então, por que um pequeno empresário que tem o dinheiro guardado, ele vai se arriscar a usar esse dinheiro para abrir uma nova empresa, se o lucro que ele vai ter com aquela operação vai ser mais baixo do que a taxa de juros? É muito melhor ele deixar o dinheiro parado no Tesouro Selic, que vai estar ganhando 13,75% ao ano, sem fazer nada, sem tomar risco nenhum. Sem tomar risco de levar um processo trabalhista, né, sem tomar risco de ser assaltado. Né? Então, taxa de juros alta faz com que as empresas não cresçam. Se as empresas não crescem, elas não têm como dar emprego. Se elas não têm como dar emprego, a população não tem salário. Se as pessoas não têm salário, elas não têm como comprar o produto daquela empresa. E isso vira um ciclo vicioso, né? Vira uma roda gigante do mal. Porque uma coisa vai levando a outra. Então, taxa de juros alta é muito ruim para a economia. Todo mundo sabe disso. Né? Só que não dá para baixar a taxa de juros só porque um político quer. Né? Então, é essencial que esse tipo de medida econômica ela seja realmente apenas atribuída ao Banco Central. E o Banco Central precisa ter uma autonomia nesse sentido. Né? Esse slide aqui mostra que a taxa de juros no Brasil ela é bem variável. Né? De 2010 até 2023 ela variou um bocado, já foi 14, já baixou para 2, né, que foi a menor taxa da história do Brasil de juros, e hoje está em 13,75. Eu coloquei esse slide aqui para mostrar que quem tem que lidar com isso aqui é o Banco Central. Porque nenhum desse pessoal aqui, ó, nenhum desses políticos aqui entende economia. Então, se o governo ele fosse responsável por isso, ele ia querer baixar a taxa de juros ou aumentar de acordo com a necessidade dele, as necessidades populistas do governo. Então, isso aqui não é coisa para político, é coisa para quem entende da economia, que é o pessoal do Banco Central. Né? Continuando aqui conceitos básicos, né, o conceito de IPCA. Né? IPCA é a principal forma de medir a inflação no Brasil. Né? Lembrando que a inflação é a perda do poder de compra do dinheiro. Um exemplo bem assim que eu vivo dando para minha filha que é essa questão da inflação. Né? Laura, no ano passado, ela ganhou uma nota de 200. Né? E ela é super apegada a essa nota, porque é uma nota que não tem canto nenhum, ninguém vê, né? O tal do Lobo Guará. Né? Então, ela guardava essa nota com apego, a ponto de eu dizer, Laura, eu te dou 22 notas de 10 se você me der essa nota de 200. E ela não quis, também ela tem 8 anos, né? Então ela não quis receber 20% a mais para me dar aquela nota. Então aí eu fui expliquei para ela. Se você pegar essa nota no dia 31 de janeiro e for na Riet comprar brinquedo, você vai comprar uma quantidade lá de brinquedos. Se você pegar essa mesma nota e esperar para ir só no dia 31 de dezembro desse ano, você vai chegar lá e não vai comprar os mesmos brinquedos que você compraria hoje, no dia 1º de janeiro. Porque o dinheiro ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Né? E isso é um exemplo bem prático. Né? Então, como essa perda do poder de compra do dinheiro é o que a gente chama de inflação. Né? Aqui é um gráfico mostrando como foi a inflação nos últimos anos no Brasil. Né? Em 2021 fechou em 10%, em 2022 foi 5,7%, se eu não me engano, e agora, até agora, está 4%.
Então, é importante a gente entender esses conceitos e olhar esses valores aqui, porque é muito comum a gente ver lá, viu no jornal, taxa, o IPCA de maio fechou em 0, tantos por cento ao mês, e às vezes a gente nem entende muito o que é isso, essas siglas, o que significa isso. É importante a gente saber isso, porque a gente pode investir nisso aqui. A gente pode investir no IPCA, a gente pode investir na Selic, né? Então, isso aqui ajuda a gente a decidir melhor sobre nossos investimentos. Esse slide aqui é para mostrar esse efeito da taxa Selic na inflação, né? Já que a taxa Selic é o preto e a inflação é o vermelho. A inflação estava controlada lá em 2019, né? A Selic estava em 6,5% ao ano e de repente veio a pandemia. A, Nesse momento, assim, a taxa de juros vinha caindo no Brasil e quando veio a pandemia, os preços começaram a subir. A taxa de juros estava no mínimo histórico, nesses 2%. Então a inflação, que é o vermelho, começou a subir, 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 subir. E depois de alguns meses, o Banco Central foi e começou a aumentar a taxa de juros. Essa taxa de juros saiu de 2%, foi subindo, 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 até que hoje, hoje, diga-se, junho de 2023, a taxa de juros está em 13,75. E vejam que depois que essa taxa de juros subiu, a inflação bateu ali em 12, ó, e começou a cair, 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 cair. Ou seja, a elevação da taxa de juros ajudou a inflação a cair e muito provavelmente nas próximas reuniões do Copom eles vão anunciar que essa taxa vai cair, né? Porque não precisa mais estar essa taxa tão alta assim. Então ela vai cair. Então a gente quer que caia, todo mundo quer que caia. Só que não é a força, né? Não é um político que vai mandar nisso aqui. Realmente tem que ser gente que entende a economia. Continuando aqui os conceitos básicos, né? Vamos falar sobre o conceito de ação, né? Uma ação é a menor fração de uma empresa. Quando a gente compra uma ação, a gente está se tornando sócio dessa empresa. E enquanto sócios, a gente tem direito a voto, tem direito a receber os lucros da empresa e, ao longo do tempo, se a gente continuar sócio, se a gente segurar essas ações, a gente vai receber a valorização dessa empresa. Porque, no longo prazo, as empresas tendem a se valorizar. Porque se as empresas não se valorizassem ao longo do tempo, não faria sentido você abrir uma empresa. Você deixaria o dinheiro parado na poupança, no Tesouro Selic, e você ganharia mais do que operando uma empresa, mais do que tomando o risco que o empresário toma, né? Uma vantagem das ações é que você não paga imposto de renda para ser sócio de empresas, né? Se você comprar essas ações e segurar essas ações para longo prazo, por 15, 20 anos, você não vai pagar nenhum tipo de imposto, só vai pagar se você vender isso aqui com lucro e acima de 20 mil. O objetivo da gente é só comprar, é só comprar novos investimentos. Nunca vender, nunca se desfazer. Só se desfazer quando aquele objetivo chegar. O objetivo de comprar um carro, o objetivo de comprar um celular, de ir para um congresso. Então, a gente não faz trade, né? Não vai comprar uma ação hoje para vender daqui a um mês. Isso aí não existe. Isso aí matematicamente está provado que só 0,1% das pessoas fazem isso e ganham dinheiro consistentemente. Então, quando a gente fala em comprar ações, comprar renda variável, comprar renda fixa, a gente está falando de buy and hold, que significa você comprar e segurar esses investimentos até o longo prazo, né? É, as ações elas são negociadas na bolsa de valores, né, ambiente de bolsa. Elas fazem parte do mercado de renda variável e tendem a se valorizar no longo prazo. Eu vou mostrar depois um gráfico para vocês que mostra isso, mas elas, assim, as operações de uma empresa elas são mais arriscadas do que você deixar o dinheiro parado na poupança, né? Então existe o risco também disso dar errado, da empresa dar errado. E para isso a gente precisa aprender a escolher as empresas. Não é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Isso aqui seria um assunto para outra aula, né? Mas existem várias formas de você conseguir identificar empresas que são boas para o longo prazo. Basicamente, empresas que vale a pena você comprar, virar sócio para se aposentar lá na frente, são empresas que têm lucros consistentes. São empresas que lucram todo ano e a cada ano
o lucro é maior do que o lucro do ano anterior. Ponto. Se a pessoa se tornar sócio desse tipo de empresa, você pode levar para 20, 25 anos, que com certeza você vai ter um bom acúmulo de patrimônio. Então, investir em ações é investir na economia real, né? Quando o paciente lá da endócrino vai no McDonald's, pede uma Coca-Cola, come um treloso, na escola, lancha macarronada, quem é sócio dessas empresas aqui está ganhando dinheiro. Essas empresas estão lucrando e esses lucros vão ser distribuídos para os acionistas. E a ideia é que você acumule tantas unidades, tantas ações, que lá na frente, quando houver essas distribuições de lucro, que pode acontecer a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada mês, varia de cada empresa para empresa, quando esses lucros forem distribuídos, que isso a gente chama de dividendos, esses dividendos, eles pagam as nossas contas. Então, são eles que vão pagar a nossa aposentadoria. Você também pode, lá na frente, vender um pouquinho de ações que você tem para pagar os seus custos, mas isso não é o ideal. O ideal é você deixar esse patrimônio para a sua família e deixar isso de geração para geração e viver só com esses dividendos que as empresas vão pagar. Então, quando a Alexia compra um carro novo, quem investe aqui nessa empresa Tupi está ganhando dinheiro também, porque ela que faz o motor. Quando Camila para no posto para tomar café da manhã, quem investe aqui na Vibra está ganhando dinheiro. A mesma coisa, quando o residente vai para o Carnatal e enche a cabeça de corona, quem investe na Ambev, como eu, está ganhando dinheiro também. Aí, e assim por diante, com todas as empresas, né? Quando você compra um estetoscópio, quando você compra um Alexa. Então, assim, investir na economia real é investir em ações. Mas lembrar também que, às vezes, se a pessoa não souber escolher, né, e sair pegando empresas na doida, vai dar problema também, como o Oi e como Americanas, né? Então, na prática, a gente tem que procurar empresas que dão lucro. Vamos lá acelerar que aqui tá, tem coisinha aqui para frente ainda. Fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários é uma forma de popularizar o investimento em imóveis, no sentido de facilitar o acesso para nós, pessoas jurídicas, pessoas físicas, a grandes imóveis, imóveis que nunca a gente poderia investir, como um shopping, por exemplo, como um galpão logístico, como um grande prédio corporativo. O investimento em imóveis no Brasil é um investimento bem difundido, né? O brasileiro, ele gosta de investir em imóveis. Eu acho que todo mundo deve conhecer alguém, um tio, um avô, que tem um apartamento para alugar, que tem umas casinhas numa vila na Zona Norte, que aluga. Então, o brasileiro, ele gosta de investir em imóveis. E os fundos imobiliários, eles são uma evolução desse investimento em imóveis no Brasil, né? Eles também são negociados em bolsa, né? Eles fazem parte do mercado de renda variável, né? E os fundos imobiliários, eles pagam um aluguel todos os meses, são perfeitos para quem busca uma renda previsível e uma renda mensal, né? E você não vai ter dor de cabeça com o inquilino. Quando a nossa tia, que tem um apartamento para alugar, ela vai alugar esse apartamento, ela tem que, primeiro, encontrar uma imobiliária que vai fazer esse intermédio entre ela e o inquilino. Se o inquilino der uma bronca lá no apartamento, é você que tem que ir lá ajeitar. Se o inquilino deixar de pagar o aluguel, é você que tem que ir atrás de cobrar. Se esse inquilino sair do imóvel e for para outro, seu imóvel vai ficar vago, é você que vai ter que ir atrás, ou então vai ter que pagar uma imobiliária para ir atrás de um novo inquilino. E nos fundos imobiliários, não. Você só vai comprar aquelas cotas de fundos imobiliários e todo mês vai receber os aluguéis. O fundo imobiliário é como se fosse. Pronto, uma empresa que compra vários shoppings. Pronto, um exemplo bom é do shopping. Eu tenho um fundo imobiliário que é o XP Malls, que ele tem vários shoppings no Brasil todo, incluindo o Natal Shopping. Então, quando você vai lá no Natal Shopping e deixa o carro no estacionamento e vai lá na Crocs comprar uma sandália real daquela, quem tem XP Malls está ganhando dinheiro. Porque o stand da Crocs vai pagar aluguel para o shopping,
O estacionamento, você tem uma participação nele, então no outro mês eu vou receber o equivalente às quantidades de cotas que eu tenho. Então eu tenho ali no shopping uns 10 azulejos daquele ali. Então eu recebo os aluguéis de acordo com os azulejos que eu tenho. Então, se você tem uma participação grande nesse fundo imobiliário, você vai receber uma quantidade grande de aluguéis. E normalmente, os valores que você recebe de aluguel de fundos imobiliários são valores bem mais altos do que esses imóveis comuns que a gente aluga, que a gente, pessoa física, aluga por aqui. Porque são sempre imóveis de alto padrão. São imóveis que uma pessoa física comum nunca poderia investir. Você não paga imposto de renda. Outra vantagem é que a tia lá que aluga um imóvel para uma família, quando ela recebe esse aluguel, se ela for fazer tudo certinho, ela tem que pagar imposto de renda desse imóvel que ela tá alugando. Né? E os fundos imobiliários, até agora, não pagam imposto de renda, apesar de que o governo já está crescendo o olho para isso. Né? E outra vantagem é que os fundos imobiliários eles são menos voláteis do que as ações, ou seja, o sobe e desce deles é mais suave. Então, eles são perfeitos para alguém que está começando a investir, sempre investiu em renda fixa e vai passar para renda variável, porque eles são mais suaves. Então, você consegue ficar mais vacinado contra essas variações de curto prazo. Isso é uma coisa que realmente precisaria de mais outra aula para falar, mas são investimentos bem interessantes para o brasileiro. É, Renda variável, né? Renda variável é aquele estilo de investimento onde você não tem uma rentabilidade garantida, não tem uma rentabilidade combinada. Você começa a investir e não sabe quanto vai ganhar, mas que no longo prazo já é provado aqui que ela tende a ter resultados melhores do que qualquer outro investimento. Então, renda variável a gente vai usar apenas para objetivos de longo prazo. Uma aposentadoria, sair de um emprego, né? Você não vai, eu vou trocar de carro daqui a 2 anos, eu vou investir aqui em ações, aí quando for lá 2 anos eu tiro. Não, você não vai fazer isso porque pode ser que esteja negativo daqui a 2 anos. Então, é, renda variável significa longo prazo, é buy and hold. Você vai comprar as ações, comprar fundos imobiliários e vai segurar isso durante anos e vai se beneficiar dessa valorização e vai se beneficiar dos dividendos que vão pagando a cada mês. Esse gráfico aqui foi o gráfico que quando eu vi, foi ele que me convenceu a começar a investir e começar a investir em renda variável. Esse gráfico está no livro Investindo em Ações por Longo Prazo, né, que é um nome bem sugestivo, Jeremy Siegel. Esse cara aqui, ele é de um grupo que ganhou o prêmio Nobel, né? Não foi no nome dele, mas o grupo dele ganhou. Nesse livro ele pegou um estudo americano, né? A gente não tem esses dados no Brasil, porque a Bolsa Brasileira ela é relativamente recente, né? Acho que ela foi fundada em 68. E ele pegou assim, ele pegou de 1802 até 2013. E ele pegou, ele fez um estudo assim. Se você tivesse investido $1 em 1802 em ações, em bonds and bills, que é tipo o Tesouro Direto americano, em ouro e em dólar, como ele estaria em 2013? Assim, é uma janela de tempo bem longa, né, realmente, né? Mas ele mostra que no longo prazo, essas ações, ó, um dólar em ação virou 930 mil dólares. Enquanto que $1 em bonds and bills, né, que é o tesouro americano, a renda fixa americana, ele virou $1.500, que é uma excelente rentabilidade. É uma excelente rentabilidade. Só que, quando você compara essa rentabilidade, ele aumentou 1.000 vezes, né? Quando você compara com a das ações, ela acaba ficando bem irrisória. Quando você investiu em ouro, esse ouro ficou praticamente igual ao dólar durante vários anos, e hoje ele vai valer 3,20, e o dólar que ficou guardado na gaveta, ele virou 5 centavos por causa da inflação. Né? E outra coisa bem interessante desse livro é que na página seguinte, eu não consegui pegar esse dado para vocês,
porque eu li esse livro no Kindle e as tabelas dele ficaram bem zoadas, né, na versão para Kindle. Mas ele mostra que ele pegou aqui ele pegou várias janelas de 20 anos desse período aqui, de 1802 até 1822, 1803 até 1823 e assim por diante. E ele mostrou que nenhuma janela de 20 anos, desde 1802 até 2013, nenhuma janela de 20 anos houve perda de patrimônio, só houve acúmulo. Então, esse gráfico, além de mostrar para a gente que segurar as ações por longo prazo vai gerar um retorno bem interessante, ele mostrou que 20 anos é um prazo onde você não vai perder dinheiro. Né? 20 anos é muito tempo. É muito tempo, mas ninguém está pensando em parar de trabalhar agora. Né? Então, se a gente começar agora, a gente tem aí tranquilamente 20 anos trabalhando com saúde para acumular um bom patrimônio. Né? Então, é, esse, foi esse gráfico aqui que realmente me convenceu que vale a pena investir em renda variável e vale a pena você não ligar para variações de curto prazo. Não é bom nem ficar olhando. Né? A gente só acumula, eu só olho uma vez no mês, que é quando eu vou investir. Mas é uma coisa que a gente não precisa ficar olhando se está rendendo, se não está. Então, tem que ver só se está acumulando patrimônio e se você está recebendo os dividendos, porque você precisa reinvestir esses dividendos para gerar essa bola de neve, para é, fazer a composição, né? Fazer os juros compostos trabalharem. Continuando aqui nos conceitos básicos, né? Tesouro direto, né? Tesouro direto é a principal forma de investimento em renda fixa, né, no Brasil. Ele basicamente significa emprestar dinheiro para o governo brasileiro, que parece ser uma péssima ideia. Mas, na verdade, é o investimento mais seguro do Brasil. Porque é, você simplesmente está emprestando para a pessoa que tem o poder de ligar a máquina de imprimir dinheiro. Então, se der uma bronca muito grande, né, se o Brasil não vou conseguir pagar, ele vai lá e vai imprimir mais dinheiro e vai te dar. Né? Então, o investimento em tesouro direto, ele é o investimento mais seguro do Brasil. É, quando, quando você vai investir em tesouro direto, sim, só voltando aqui, ele paga imposto de renda, né? Então, quando você recebe o pagamento do tesouro, ele vai pagar imposto de renda. Ah, o Tesouro Selic, ele é de fato o investimento mais seguro do Brasil, porque ele só sobe, né? Ele não varia para baixo, ele só varia para cima. Então, se você colocar R$ 100 hoje, daqui a um ano, se a taxa Selic continuar 13,75% ao ano, daqui a um ano ele vai estar 113. E no outro ano vai gerar mais juros em cima desses 113. Então, isso é o que é os juros compostos. Os juros eles vão incidindo em cima do patrimônio atual. Então, ele rende todos os dias, né? Ele serve para objetivos de curto prazo, né, como trocar um carro, uma viagem. Ele vale para ser a sua poupança. Então, o Tesouro Selic é a nova poupança do Brasil. Por quê? O Tesouro Selic ele vai pagar 100% da taxa Selic, enquanto a poupança vai pagar uma fração disso. Vai pagar 70% da Selic. É, atualmente, como a taxa de juros está muito alta, esse cálculo da poupança está menor, né, ele está diferente. Então, poupança ela só rende, é igual a bebê, né? Rende no mês versário. E o Tesouro Selic rende todos os dias. Né? Então, não vale a pena deixar dinheiro parado na poupança. É muito mais interessante deixar esse dinheiro na Selic, porque ele vai rentabilizar bem mais e vai estar bem mais seguro, porque investindo no Tesouro Direto, você está investindo no risco Brasil. Né? E deixando ele na poupança, você está deixando no risco do banco. Né? É claro que os grandes bancos do Brasil, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, esses bancos não vão quebrar. Mas é um investimento mais arriscado do que deixar no Banco Brasileiro, por exemplo, né? Deixar no Tesouro Nacional. Pior ainda é investir em poupança ou em CDB de banquinho.
o Banco do Flamengo, Banco C6, Banco não sei da onde. Esses banquinhos, eles têm um risco muito mais elevado e às vezes eles te pagam, eles oferecem um CDB que paga, sei lá, 110% da Selic. 110% da Selic significa pagar esse 13,75 mais 10%. Né? Então, a gente, esse banco oferece um investimento que é um pouquinho de nada mais rentável do que o Tesouro Selic, só que a gente está correndo um risco muito grande de um banquinho quebrar. Né? Então, por isso que eu nem coloquei nada de CDB aqui, porque renda fixa para mim é tesouro. Né? Você pode investir no Tesouro Selic, você vai ganhar com a taxa Selic, e você pode investir no Tesouro IPCA. Né? O Tesouro IPCA, como o nome está dizendo, ele acompanha a taxa de inflação do Brasil mais uma taxa. Né? Então, ele vai garantir que a rentabilidade que você vai ter vai ser acima da inflação. Por exemplo, aqui, eu tenho o Tesouro IPCA 2035. Né? Então, nesse dia que eu fiz esse slide, o Tesouro 2035 ele estava pagando a inflação mais 5,84%. Então, quando eu invisto nesse título aqui, ele vai me pagar todo ano 5,84% mais a inflação daquele ano. Se a inflação bombar, for para 20, eu vou ganhar 25% nesse ano. Se a inflação cair para 1% ao ano, eu vou ganhar 6,8%. Então, o Tesouro IPCA, ele garante que o patrimônio que eu vou receber lá em 2035, ele vai ser, pelo menos, equivalente ao dinheiro de hoje. Por exemplo, se você pegar R$ 100 hoje, os R$ 100 de hoje não compra a mesma coisa que comprava em 2020, por exemplo. O que comprava em 2010, por exemplo. Então, quem investiu no Tesouro IPCA lá em 2010 vai receber um dinheiro hoje que vai pagar as mesmas coisas que comprava lá em 2010. Né? Então ele garante o poder de rentabilidade, ele vai garantir uma rentabilidade acima da inflação. Ele vai entregar essa rentabilidade que está prometendo só lá no dia do vencimento. Então, lá em maio de 2035, se você conseguiu, manteve esse título até lá, ele vai pagar isso aqui por cada ano que você segurou esse título. O Tesouro IPCA, ele varia. Né? Então, de acordo com essa taxa de juros, o seu patrimônio ele pode ir aumentando ou diminuindo ao longo desse tempo. Mas lá no dia, eles vão te entregar o IPCA mais 5,8%. Nessas variações que acontecem, pode ser que o patrimônio do Tesouro IPCA ele esteja muito mais alto do que a rentabilidade contratada. Aí você pode vender antes da hora, você pode tirar esse dinheiro antes da hora e ganhar muito mais do que o esperado, só que não vai ganhar com o tempo. Ou também ele pode baixar e ficar mais baixo do que o que você colocou. Então, o Tesouro IPCA, ele não é um investimento para curto prazo. Você não pode colocar o dinheiro no Tesouro IPCA que você vai contar com ele daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos. Porque pode ser que ele esteja menor. Então, ele é usado como um objetivo de longo prazo, um objetivo de aposentadoria. Eu fiz um exemplo aqui com aposta no Tesouro IPCA. Isso aqui você faz na própria calculadora do Tesouro. Inclusive, eu percebi agora que eu passei direto lá na simulação do Tesouro Selic. Quem quiser voltar, pode voltar para aquele slide lá que você pode ver depois. Eu fiz aqui uma simulação com o Tesouro IPCA 2035, um valor inicial de R$ 1.000, fazendo aportes mensais de R$ 1.000. Ao longo desse tempo, até 2035, teria investido 145 mil e teria gerado de patrimônio aqui 270 mil. Aí paga imposto de renda, taxa, taxa e taxa, e no final sobra 247 mil. Ou seja, investir todo mês no Tesouro IPCA 2035, lá em 2035 a gente vai receber de juros 100 mil. Investiu 145 mil e vai receber 100 mil só de juros.
Então, é outra coisa que mostra aqui o poder do juros compostos, né? Prazos maiores vão trazer rentabilidades maiores, né? Continuando aqui, a gente já está terminando, né? Nos conceitos básicos, criptomoedas, né? Criptomoedas são moedas digitais que vão utilizar uma criptografia para segurança e para controlar a criação de novas unidades. Então, você não tem como. Assim, o maior exemplo de criptomoedas é o Bitcoin. Você não tem como imprimir Bitcoin, né? Tem uma, ele tem uma agenda de criação de novas moedas. E ela vai parar de ser produzida em um determinado ano aí no futuro. Não lembro bem qual é o ano. Então, ele é um recurso escasso, é um recurso limitado. As criptomoedas não são controladas pelo Estado, né? Não tem como o governo meter a mão nisso aqui. Usam tecnologia de blockchain, que seria outra aula para falar sobre isso, mas é importante a gente saber que essa tecnologia, apesar de se a gente nunca na nossa vida for se envolver com coisa de Bitcoin, a gente vai ter contato com essa tecnologia de qualquer jeito, porque é uma tecnologia que é utilizada em várias questões de segurança digital, em bancos, em documentos digitais, essa tecnologia de blockchain é utilizada. E elas são extremamente voláteis. Então, o Bitcoin o famoso 1% vagabundo. É aquela caixinha dos investimentos que você vai alocar uma quantidade muito pequena do seu patrimônio, porque existe uma chance de você perder, disso virar pó, mas existe uma chance também dele aumentar muito. Vou dar um exemplo bem, bem pessoal, né? Um exemplo meu que aconteceu comigo, que lá em 2017, o menino é, não entendia muito bem essa questão a longo prazo, eu comprei R$ 100 de Bitcoin. Aí eu deixei uma ordem já programada na corretora para que no dia que aquilo atingisse R$ 200, ou seja, aqueles R$ 100 virasse 200, ele vendesse automaticamente. Aí eu deixei lá, esqueci, né? Nem fiquei olhando, nem lembrava mais dele. Aí quando foi em 2020, pô, caiu R$ 100 na minha conta. Eu disse, que danada é isso? Aí quando eu fui ver, era o negócio do Bitcoin que eu tinha comprado. Aí, ou seja, ele valorizou 100% em 3 anos. E quando essa ordem foi executada, sobrou R$ 1,20 lá nessa conta. Eu não sei nem do que foi isso, mas sobrou R$ 1,20 lá de Bitcoin. Esse R$ 1,20, o Bitcoin subiu tanto que ele virou R$ 2.500. Aí depois ele caiu um bocado e virou 1.200. Mas hoje está lá, 1.200 e pouco, 1.400 e pouco. Então, ele é uma coisa extremamente volátil. Ele pode subir muito, mas também ele pode cair muito. Então a gente não vai colocar uma parcela importante do nosso patrimônio. É realmente, no máximo, aquele 1%. E, terminando aqui, né, renda em dólar, né, a gente tem que lembrar que o Brasil ele só detém 3% das melhores empresas do mundo. Então não faz sentido a gente deixar o nosso patrimônio somente no Brasil. As grandes empresas do mundo, elas estão lá fora. Né? E ter patrimônio no exterior é uma proteção contra possíveis disrupções no Brasil, né? Disrupções de liberdade, de economia, disrupções sociais. Então, se der uma bronca muito grande no Brasil, é interessante você ter dinheiro fora, você ter passaporte, é interessante ter algum patrimônio em moeda forte. Os investimentos em dólar nos Estados Unidos, eles não vão sofrer influência no governo brasileiro. Então, caso haja uma disrupção, não tem como o governo mexer no seu dinheiro, né? E o dólar sempre vai ser mais forte do que o real. Então, quando a gente investe em grandes empresas lá de fora, a gente vai estar ganhando a valorização dessas empresas e também a valorização do dólar em cima do real. Né? Então, a gente pode ser sócio de empresas como a Apple, como a Microsoft, a Amazon, a Tesla, o Google, a Pfizer. Né? Então, as maiores empresas do mundo, elas são de capital aberto. Né? E são empresas, muitas vezes, até centenárias. Né? Empresas que têm mais tempo de capital aberto do que tempo que a Bolsa Brasileira abriu. Né? Então, investir no exterior é até mais seguro do que investir no Brasil. Né? Então,
todo mundo tem que ter alguma parcelinha aí do seu patrimônio em dólar, né? E terminando, né, eu deixo uma sugestão de carteira, né, para jovens de 20 a 30 anos, né? Também você pode fazer 20, 30, 40 anos, não teria problema. Isso é uma carteira que é até conservadora, né? Uma carteira que envolveria aí 50% de renda variável, 40% de renda fixa, 9% no exterior e 1% de Bitcoin, aquele 1% vagabundo, né? Nessa caixinha aqui de renda variável, a gente poderia deixar 25% em ações, 25% em fundos imobiliários. Na parte de renda fixa, deixaria 30% em Tesouro IPCA, né? Aí dependendo da sua idade, você pode escolher o 2035 ou 2045. 10% na Selic, né? Essa parte aqui, essa caixinha da Selic, você pode usar ela como uma reserva de oportunidade. Quando as ações caírem, você pode pegar o dinheiro que está aqui na Selic e comprar de ações, né? Ou comprar de fundos imobiliários. Aí, isso aqui não está entrando aqui no meio a reserva de emergência, certo? A reserva de emergência, ela deve ficar na poupança. Tem que ficar num canto onde você possa sacar num sábado à noite, por exemplo, né? O Tesouro Direto você não consegue sacar no sábado à noite. Apesar de o Selic ser muito usado para a reserva de emergência, se você, sei lá, precisar bater o carro no sábado à tarde, se precisar resolver com uma coisa de guincho de mecânico, no sábado à tarde você não consegue ter o Tesouro Selic, então você tem que ter a da poupança. Aí, na caixinha aqui de exterior, deixaria 9%, 4,5% em empresas, né, e 4,5% em REITs, né, que são os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. E aquele 1% em Bitcoin, vale a pena deixar esse capitalzinho pequeno aqui alocado, porque ele pode realmente explodir no futuro, né? E eu termino para vocês com um provérbio chinês, diz que o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás, e o segundo melhor momento é agora. Então, comecem a plantar suas sementes para vocês colherem os frutos lá na frente, né? Muito obrigado. Quem gostou, dá um like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ter interesse e até a próxima.